Bom dia, boa tarde e boa noite, almas queridas. Meu nome é Francisco Evilásio e estou hoje aqui para falar de um tema no podcast Espírita do mês de março, sobre o tema Seja Positivo. E para isso, nós vamos começar fazendo algumas afirmações que eu sempre ouço quando eu assisto a um canal de um professor e também quando eu ouvia há muitos anos afirmações de um programa que era transmitida por um astrólogo chamado Omar Cardoso. Antes de mais nada, vamos pedir permissão a Jesus que nos conceda uma manhã, uma tarde e uma noite cheia de paz, cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de entusiasmo e, acima de tudo, cheia de muito amor. Que Jesus nos abençoe em todos os momentos. A primeira afirmação em que eu vos falei é sobre a do professor Juliano Ramos, né? Ele é um professor da área de tecnologia da informação e quando ele começa os vídeos, ele sempre começa dizendo assim: a vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Essa é uma afirmação de uma atitude positiva, onde nós desejamos para o nosso iniciar do dia representações e afirmações que vão reverberar durante o nosso dia inteiro. Uma outra afirmação que é feita, como eu falei, é do astrólogo, que é chamado Omar Cardoso, em que ele dizia todas as vezes que ele iria iniciar o seu programa. Ele dizia o seguinte: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E essas são afirmações que nós podemos fazer porque temos a opção de escolher entre o pensar positivo, o estar positivo e o estar dentro da negatividade. Ser positivo é uma escolha e essa escolha ela é gerada a partir do pensamento e da vontade. Toda vez que nós emitimos um pensamento, esse pensamento, atendendo à lei de atração, ele vai reverberar em torno de nós, assim como o próprio espírito André Luiz, em muitos de seus livros, ele vai falar sobre a forma pensamento. Todo pensamento que nós emitimos, esses pensamentos, eles são criados, têm um padrão vibratório e este padrão vibratório ele vai estar em torno de nós, em torno daquilo que nós falamos e a partir desse pensamento, dessa forma, nós vamos construindo, nós vamos colocando as nossas emoções e os nossos sentimentos, nós vamos fazendo afirmações e, em muitos casos, quando nós não fazemos as escolhas de uma forma mais consciente, nós corremos o risco de envolvidos na rotina diária, apenas reverberarmos pensamentos que são emitidos por outras pessoas e também esses pensamentos eles podem estar associados aos momentos e às experiências que são vividas. Essas experiências muitas vezes elas são carregadas de obstáculos e de desafios, e esses desafios muitas vezes nos fazem pensar, nos fazem acreditar que as coisas elas não vão dar certo. E imaginamos também que o simples fato de pensar
positivo não vai dar resultado. E existe uma concordância do apenas pensar positivo, ele não vai ajudar, mas o pensar positivo, ele já quebra uma sequência de pensamentos que tem uma carga pode ser considerada cargas deletérias. Então, nesse sentido, quando nós fazemos afirmações, é necessário que essas afirmações elas estejam carregadas de sentimentos. Esses sentimentos eles vão dar a potência e a força necessária para aquelas afirmações, mesmo diante de determinadas circunstâncias, mesmo diante de obstáculos e de situações que nos parecem desfavoráveis, essas afirmações elas podem levar-nos a uma condição em que nós vamos melhorar o nosso estado mental e, consequentemente, melhorar também o nosso sistema imunológico, porque o padrão do pensamento ele vai ter influência direta no nosso sistema imunológico. Quem tem pensamentos positivos tem um reforço a mais no seu sistema imunológico. Quem tem pensamentos negativos, quem tem pensamentos pessimistas, isso faz com que esses pensamentos eles vão diminuindo o nosso sistema imunológico e nos deixando expostos ao ataque de várias enfermidades, sejam elas enfermidades físicas ou enfermidades mentais. Então é necessário que o pensamento ele esteja alinhado com um propósito. E esse propósito que nós precisamos ter, esse propósito ele precisa estar alinhado com uma determinada conduta, e essa conduta ela começa a se desenvolver a partir do ponto do que eu preciso saber exatamente aquilo que eu quero. Quando eu tenho conhecimento daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo que eu conheço, e conhecendo as minhas habilidades, conhecendo as minhas limitações, conhecendo o meu potencial, eu tenho condições de, mesmo diante de situações adversas, conseguir passar por determinadas situações sem que eu perca o meu equilíbrio. Eu vou ser afetado por essas influências, que geralmente são influências negativas? Sim, todos nós somos afetados por essas influências, mas estar num estado de positividade, manter um pensamento positivo, isso é uma opção de escolha nossas. E essa escolha, ela vai ser referenciada a partir do ponto em que nós vamos verificar, entender a nossa situação, a situação em que estamos inseridos, e podemos, como nós não fomos criados para para vivermos sozinhos, fomos criados para estarmos em sociedade, para estarmos em convivência com outras pessoas, não só pessoas, mas está em convivência com a natureza, está em convivência com outros animais e outras situações que vão nos ofertar energias que vão contrabalançar aquela aparente dificuldade. E um dos recursos que nós podemos utilizar nesse sentido é o recurso da prece. A prece ela tem um poder fantástico de modificar inicialmente o nosso padrão vibratório. E nós sabemos que através da prece nós podemos solicitar, podemos adquirir com a prece
exatamente nós podemos adquirir aquilo que nós estamos desejando, né? Mas através da prece nós fazemos 3 situações na prece. Então, na prece nós podemos agradecer, na prece nós podemos pedir e na prece também nós podemos louvar. E é interessante que nós, observando a nossa condição, da forma como nós estamos, nós, através da oração, podemos entrar em contato. Uma vez que utilizamos o recurso da oração, o nosso padrão vibratório ele se modifica e a tendência é nós termos um padrão vibratório mais alinhado com as forças do alto e, consequentemente, nos mantermos após terminarmos essa oração, estarmos nesse estado de oração, permanecermos com esse padrão de positividade. E isso nos dá condições de superar essas dificuldades, esses obstáculos, que aparentemente são obstáculos que pode ser considerados obstáculos intransponíveis, mas que em todas as situações, podemos fazer a escolha, podemos optar por sermos positivos, por optarmos por passar por determinadas situações, determinadas experiências, passarmos sem a questão de estarmos submetidos a um sofrimento, em que esse sofrimento, nós sabemos da doutrina espírita, que o sofrimento ele é opcional, porque eu posso pegar a partir de uma determinada situação, a partir de determinadas circunstâncias, eu posso me colocar numa condição em que eu possa sofrer ou não com aquilo. Eu possa estar vibrando ou reverberando para que aquele padrão ele possa se estabelecer de forma positiva ou negativa. E sabemos nós que o pensamento ele é uma ferramenta. Essa ferramenta, o pensamento, é um atributo que o espírito tem e o veículo pelo qual o espírito ele vai se manifestar. Toda vez que nós pensamos, nós estamos criando em torno de nós uma realidade, e essa realidade ela não fica presa apenas a nós. Ela é circunscrita. E todo esse padrão de pensamento, toda essa vibração, ela é jogada no universo. E quando nós jogamos no universo através do que nós pensamos, e nosso pensamento é vibração, essa vibração ela vai estar à disposição no universo para que outras inteligências elas possam se aproximar ou não, dependendo da sintonia que ela tenha com aquele padrão vibratório. Então isso é uma escolha que nós fazemos. Existem dificuldades para que a gente possa muitas vezes superar determinadas obstáculos em nós mesmos, para que possamos superar e adquirir algumas virtudes, essas virtudes que nós precisamos alcançar, muitas vezes elas passam pelo reconhecimento de nós mesmos, sabermos quais são essas limitações, sabermos qual o sentimento que nós estamos cultivando diante das emoções em que nós estivemos expostos, e a partir daí podermos nós
estarmos em condição de fazermos uma escolha. Essa escolha ela pode ser essa escolha ela deve ou ela pode ser uma escolha de forma consciente, ou então ela também vai ser uma escolha que vai ser feita de forma, muitas vezes, de forma automática. Então, nesse sentido, o pensar positivo está relacionado exatamente com a proposta que eu tenho e a proposta que eu quero para que esse desenvolvimento ele possa estar de acordo com a lei universal, em que nós podemos escolher em qual lado nós queremos estar vibrando. Pensar positivo é uma característica que nos fortalece, tanto espiritualmente quanto moralmente, e também, como foi falado anteriormente, o nosso sistema imunológico ele é fortalecido ou ele é enfraquecido dependendo do padrão de pensamento que eu vou emitir ou das reações que eu vou ter a partir do ponto em que eu sou exposto a determinadas situações. Por exemplo, se nós somos expostos a uma situação em que eu vou assistir ou ler uma matéria e essa matéria ela tem ela tem um caráter e ela tem o conteúdo dela é um conteúdo que é considerado um conteúdo ruim ou um conteúdo violento, se nós estivermos expostos 5 minutos, não precisa mais do que isso. Se nós estivermos expostos a 5 minutos de uma informação com esse teor, com esse padrão que é considerado um padrão ruim, então nós teremos aí uma situação em que o nosso sistema imunológico será atingido, será influenciado e a baixa que ocorre no sistema imunológico ele pode durar aí em torno de 4 a 5 horas. Então, estarmos conscientes daquilo que podemos escolher diante das experiências e das rotinas às quais nós estamos expostos, isso faz com que nós nos dediquemos, primeiro, a nos conhecermos, depois, a que nós possamos fazer uma escolha em qual é o estado que eu quero permanecer vibrando a maior parte do meu dia. Isso não significa dizer que nós, diante das condições em que nós nos encontramos, nós somos impactados pelas mais diversas informações, com os mais diversos níveis de influenciações, e isso nos afeta e acaba impactando no nosso padrão energético. Muitas vezes nós baixamos o nosso padrão energético quando estamos dispostos a determinadas informações. Mas o que podemos e o que devemos fazer nesse sentido para que sejamos positivos é verificar se nós queremos continuar o restante do nosso dia vibrando naquele padrão ou se nós podemos escolher vibrar em um padrão diferente para que nós possamos, no final do dia, ter, quando formos fazer a nossa contabilidade diária, saber em quantos por cento o quanto nós estivemos vibrando em padrões positivos ou negativos. E a tendência é que nós sejamos e que nós estejamos vibrando ao final do dia, em que esta contabilidade seja mais para o lado positivo do que para o lado negativo.
Dessa forma, nós teremos condições e teremos um escudo contra as mais diversas doenças, sejam elas físicas, ou sejam elas morais ou espirituais, onde nós estaremos resguardados, e nós estaremos blindados através de um pensamento positivo, através de afirmações, através de atitudes que sejam atitudes positivas, e essas atitudes positivas, elas sempre vão estar de acordo, elas sempre vão estar de acordo com as orientações estabelecidas ou trazidas por Jesus, em que essas orientações nos levam a estarmos de acordo com a chamada lei universal. Então, nós já ouvimos falar da lei de atração, e a lei de atração, ela realmente funciona, porque aquilo que eu penso, e existe um ditado chinês que diz que nós somos aquilo que pensamos que somos. Então, essa lei de atração, que hoje nós chamamos de lei de atração, ela já foi tratada nos livros de André Luiz, e essa lei de atração também ela já vem sendo discutida há milhares de anos, porque a filosofia chinesa nos traz essa informação de que nós atraímos tudo aquilo que nós pensamos. E tudo aquilo que eu vou pensar, aquele padrão que eu vou estabelecer para mim, esse padrão ele vai acompanhar, ele vai estar reverberando comigo até que eu possa substituir esse padrão por outro. Tá? Então, isso está na nossa carga, isso está no nosso querer e isso está ao nosso alcance. Pensar positivo está no nosso alcance. E nós podemos fazer a opção de estarmos sempre com alegria, amor, entusiasmo, confiança, afeição, fé, coragem. Então, são situações, são vibrações que vão gerar esses sentimentos que, mesmo que diante das mais difíceis situações, mesmo diante das adversidades, nós podemos fazer questionamentos, nós podemos fazer perguntas que possam nos levar a uma condição em que, no final das contas, possamos encarar e vivenciar essas situações como sendo situações que vão gerar positividade e das quais nós também teremos condições de passar por essas situações sem que percamos totalmente aí o nosso equilíbrio, que nós sejamos afetados, que nós somos afetados, isso indiscutivelmente, isso não nos coloca, nós não podemos negar que nós somos impactados, mas que podemos fazer uma escolha, e essa escolha ela pode ser sempre nesse sentido de estarmos pensando positivamente. E nós estamos em um momento na nossa caminhada, o mundo está passando por esse processo de faxina, aonde nós estamos aí no início e na aurora do mundo de regeneração, em que nós estamos nessa fase de transição, em que estão coexistindo pessoas que consciencialmente ainda estão no mundo de provas e expiações, outras ainda estão no mundo primitivo, mas também existem outras que já estão no mundo de regeneração. E o mundo de regeneração nos faz um convite para que nós possamos mudar a nossa atitude mental e que possamos ter pensamentos cada vez mais alinhados com
às propostas evangélicas que foram trazidas por Jesus. Então, nós temos, está sendo feito o convite pelo mundo de regeneração para que nós possamos mudar o nosso comportamento, mudar a nossa forma de ver as coisas e a nossa forma de agir. E tudo isso passa pelo processo da escolha. E toda vez que nós temos que escolher, é porque nós temos duas alternativas, duas ou mais alternativas, e quando nós fazemos uma escolha, é porque nós precisamos abandonar outras ou fazer modificações de outras atitudes para que elas possam se adequar a essas condições que são feitas ou que foram estabelecidas pelo convite. A condição para que nós possamos vivenciar e viver e caminhar junto com o planeta dentro desse processo de regeneração, para que nós possamos encontrar e possamos vivenciar um mundo em que nós almejamos um mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo de desafios que são postos, mas que eles podem ser vencidos, esses desafios, com alegria, com entusiasmo. Então é necessário que nós façamos mudanças de comportamento, e essas mudanças de comportamento estão exatamente na questão da escolha daquilo que nós vamos pensar, daquilo que nós vamos assistir, daquilo que nós vamos ler, e independentemente se recebemos informações ou vivenciamos informações que são contrárias, que nós possamos fazer as análises necessárias e que possamos fazer escolhas que não seja aquela de estarmos alinhados com situações que nos deixem mais negativamente ou mais negativos, para que o nosso pensamento, para que nós sejamos de forma sempre positiva, é necessário que façamos o uso primeiro da oração, que é esse ato da oração, vai repetindo, vai mudar o nosso padrão vibratório, mas acima de tudo não é apenas o ato de orar, mas nos mantermos em estado de oração. E nos mantermos em estado de oração é também cultivando pensamentos e atitudes que estejam ligadas, estejam de acordo com as orientações evangélicas. Nós também podemos observar que trabalhar a eliminação da negatividade vai ser esse um dos passos, ou um dos primeiros passos que a gente vai alcançar aí o estado em que nós vamos estar vibrando de forma mais positiva. Então, a lei de atração, nós vamos acessar essa lei de atração toda vez que nós utilizarmos os nossos pensamentos e esses pensamentos eles estejam alinhados com os propósitos evangélicos e, consequentemente, nós estaremos vibrando de forma positiva, nos beneficiando e beneficiando também a coletividade. Porque a paz que eu quero para mim, o mundo que eu quero construir para mim, esse mundo eu tenho que expandir esse mundo, e esse mundo ele tem que ser projetado a partir de mim para o exterior. E essa energia positiva minha, inicialmente, mas que quando estivermos vibrando todos em um mesmo padrão, e esse padrão é um padrão de paz, de harmonia, de coletividade, e de respeito a nós e a todos, à natureza, aos animais, quando nós estivermos emanando um padrão nessas condições, que é um padrão de positividade, nós estaremos
cada vez mais contribuindo para que esse reino que foi prometido por Jesus, essa terra que é a terra em que herdaremos em condições melhores, ela possa chegar mais rápido, porque essa é uma escolha que depende de cada um de nós. Às vezes, nós imaginamos que, pelo fato de pensarmos e de agirmos positivos, vamos encontrar, consequentemente, inegavelmente, irremediavelmente, nós vamos encontrar situações contrárias que vão nos convidar a abandonar essa proposta de mudança. E isso vai sempre acontecer, porque a tendência é que nós permaneçamos exatamente aonde nós estamos. Existem interesses para que as condições em que o mundo está se permaneça. E quando nós temos a proposição, tomamos a iniciativa de mudarmos, nós vamos encontrar situações que vão, muitas vezes, nos levar a concluir que nós estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos, porque nós estamos aqui no planeta Terra, mas o planeta Terra é um pequenino planeta que está orbitando na nossa galáxia e existe, e nós se observarmos apenas do ponto de vista da Terra em si, nós estaremos numa empreitada que parece que nós somos os únicos. Mas o pensamento positivo já começa daí. É mudar o pensamento de que nós não somos os únicos ou somos a minoria que estamos lutando contra toda essa negatividade que quer manter as nossas condições do jeito que estão. O nosso pensamento, a positividade no pensamento é, ao invés de pensarmos que nós somos a minoria, esse pensamento, para que ele seja positivo, é modificar para que somos mais um. Porque existe uma egrégora de espíritos benfeitores que não estão apenas na Terra, mas estão no universo inteiro e que estão convocando ou nos convocando para termos esse pensamento, para termos essa positividade, para que cada vez mais nós possamos nos juntar a essa legião de espíritos que trabalham para o bem, e que nós, modificando esse padrão de pensamento e esse entendimento, não vamos mais perceber que somos poucos, mas que somos mais um está sendo inseridos nessa egrégora de paz, de amor, e que, consequentemente, como Deus é amor, Deus é Pai, Deus é misericórdia, e Deus nunca fez e nem vai fazer nada de ruim, o bem sempre vai prevalecer sobre o mal. E para que esse bem se estabeleça aqui no planeta, é necessário que cada um de nós comece a vibrar de forma positiva, tendo pensamentos positivos, tendo comportamentos positivos, e esses comportamentos positivos, eles vão do bem tratar as pessoas, vão de nos ajudar, do oferecer algo para as pessoas, oferecer a gentileza, oferecer a escuta, para que nós possamos conseguir passar por todas essas situações. E assim, esta é a contribuição para esse mês de março, para que possamos nós cada vez mais sermos positivos. E mais uma vez, parafraseando o professor Juliano Ramos,
e também o astrólogo Omar Cardoso, eu posso dizer: a vida é sempre boa e com Deus tudo vai dar certo. E Omar Cardoso diz: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Que possamos nós sermos sempre mais positivos em todos os dias e em todas as horas. E que possamos nos unir a Jesus, que está sempre de braços abertos e nos intuindo para que possamos manter esse pensamento sempre em alta, para que esse reino prometido por ele possa chegar a cada um de nós. Que Jesus esteja no coração de todos. Muita paz e até a próxima.